Gênesis 26, a partir do versículo 12. Diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque a cavar poços de água, os poços de água que cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam com ele, por isso chamou o seu nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não contenderam sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor e cresceremos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe um Senhor naquela mesma noite e lhe disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, o príncipe do exército. E disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois vós que me odiais e me repelistes de lá? E eles responderam: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo, que não nos faças mal, como nós também não te temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado. E disseram-lhe: Temos achado água. E chamou-se Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Amém. Pode se sentar. Isaque chegou nessa terra dependendo de favores, dependendo de ajuda. E esse rei Abimeleque foi alguém que realmente ajudou. Desde o início, esse rei percebeu a presença de Deus na vida de Isaque. Mas as circunstâncias faziam parecer que Isaque dependia de Abimeleque, do favor de Abimeleque. Depois, as circunstâncias fizeram parecer que Isaque dependia do consenso entre os servos dele e os servos de Abimeleque. As circunstâncias faziam parecer que Isaque dependia que a terra desse água para ele, dependia que as suas criações, que o seu gado procriasse. Tudo fazia parecer que Isaque dependia das circunstâncias para se dar bem, para seguir em frente.
para ter a sua família num bom caminho. Como às vezes nós pensamos assim, às vezes parece que você depende do favor político, do favor do chefe, do favor do amigo, do favor de alguém para seguir em frente. Às vezes as circunstâncias fazem parecer que você depende de alguma situação financeira, que você depende que alguma coisa aconteça para você poder seguir em frente. É muito comum nós termos esse sentimento de que nós estamos na mão de alguém. Ixi, agora, se o fulano não fizer tal coisa, eu vou me dar mal. Se o ciclano não fizer tal coisa, eu vou me dar mal. E assim a coisa vai andando na nossa vida, a gente sempre pensando, eu dependo da minha mãe, eu dependo do meu pai, eu dependo do meu irmão, eu dependo do meu filho, eu dependo de alguém para que as coisas andem na minha vida. E assim parecia aqui para Isaac. Mas é interessante que nós vemos se repetir aqui algumas expressões. Logo no início, versículo 12: semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque a terra era boa. É isso que está escrito? Porque os seus trabalhadores trabalhavam bem. É isso que está escrito? Porque ele tinha muita água. É isso que está escrito? Porque as sementes eram boas. É isso que está escrito? Porque as circunstâncias eram positivas. Porque é isso que está escrito? Porque o rei era favorável a ele. É isso que está escrito? Ou será que ele colheu 100 medidas porque o Senhor o abençoava? Queridos, o diferencial na vida de Isaac não é o poço bom que ele achou, não é o funcionário bom que ele tinha, não é a amizade com o rei ou a inimizade com o rei. O diferencial na vida de Isaac é que o Senhor o abençoava. Amém? Qual é o diferencial na sua vida? Mais à frente vai dizer que Abimeleque primeiro ajudou Isaac, depois Abimeleque mandou Isaac embora, ficou com medo, falou: não, pera aí, cara, você é abençoado demais, você cresce demais, estou com medo de você, vai embora daqui. E ele foi. Depois que ele estava lá, eles vieram atrás dele de novo, depois de um tempo, falaram: não, esses caras querem guerra comigo. Eles falam: não, pelo contrário, a gente não quer guerra com você, porque você é abençoado do Senhor, porque o Senhor é contigo. Queridos, nós não estamos nas mãos das circunstâncias, nós não estamos nas mãos do Senhor A nem do Senhor B, nós estamos nas mãos de Deus. E o diferencial não é se você tem muito ou se você tem pouco, não é se você tem muita influência ou pouca influência, não é se o mercado está positivo para você ou negativo para você. O diferencial não são seus funcionários, o diferencial não é a sua inteligência, o diferencial maior que nós temos na nossa vida é a bênção do Senhor. Porque Deus abençoa Isaac em Gerar, Deus abençoa Isaac em Berseba, Deus abençoa Isaac onde Isaac estiver, porque onde Isaac estiver, ali Deus está com ele. E é interessante que ele já vai vendo isso na vida do pai dele. Abraão e Ló. Abraão tinha descumprido uma determinação de Deus. Deus falou: deixa a tua terra e a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele foi, mas levou um parente. Não era para levar. Às vezes a direção de Deus é: leva teus parentes. Leva teus parentes. Se a direção for: não leva, não leva. Deus fala de uma forma diferente de cada um. Para Abraão ele falou: não leva. Abraão levou. Começou a dar problema. Aí então Abraão fala assim: Ló, é o seguinte, me fala para que lado que você vai. Pode escolher. Por que Abraão tem essa liberdade? Ele era o mais velho, ele era o Senhor, ele poderia dizer: Ló, você vai para o lado de lá, eu vou para o lado de cá. Ele poderia. Mas a consciência de Abraão era tão grande de que o diferencial na vida dele não eram as circunstâncias, era a presença de Deus e a bênção de Deus, que ele deixa Ló escolher primeiro.
Ló escolhe os vales lindos, produtivos, e para lá ele vai, e cai onde? Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas depois. Abraão vai para o deserto, e Deus prospera Abraão no deserto. Querido, Deus te prospera aonde você estiver. Se você estiver na direção de Deus, é lá que Ele vai te prosperar. Não são as circunstâncias que vão definir, é a bênção de Deus que vai definir. Porque se chegar no lugar que Deus te mandou estar, e lá não tiver água, Deus vai fazer brotar água naquele lugar para te abençoar. Porque você foi na direção dele. Nós não estamos na dependência das circunstâncias. A gente procura circunstâncias positivas por inteligência, mas nós não dependemos das circunstâncias positivas. Nós dependemos de Deus. Se a bênção de Deus está sobre você, então abençoado você é. Independente de onde você estiver, Deus vai te abençoar. Se você está na direção de Deus, Deus vai te abençoar. Nós precisamos então, queridos, entender a direção de Deus e sempre seguir em frente. Ah, tá bom você aqui, então fica aqui. Ah, não tá bom você aqui, então eu vou para lá. Irmão, quantas e quantas vezes você tiver que se levantar, quantas e quantas vezes você tiver que fazer de novo na direção de Deus, faça, porque Deus vai te abençoar. Tem gente que olha, ai meu Deus, estão pensando mal de mim, não gostam mais de mim. Vai ficar preso nas circunstâncias? Vai parar por causa disso? Alguém teve inveja de mim e foi lá e atrapalhou uma coisa que eu fiz. E aí? Vai parar por causa disso? É isso que eles querem. Vai parar então? Ah, me rejeitaram. Acontece. E aí? Vai parar? Ah, eu tentei uma vez, deu errado. Tentei duas, deu errado. Tentei três, deu errado. E aí? Vai parar então? Se Deus te mandou prosseguir, se Deus te prometeu bênção, então você vai até o fim, você vai firme, porque a sua bênção chegará no momento oportuno, no lugar oportuno, mas você não vai parar. Algumas coisas são transitórias. Abimeleque foi aliado de Isaac, depois ele não foi mais. Beleza, o mundo não vai acabar por causa disso. Glória a Deus, enquanto foi meu aliado, agora não é mais. Beleza. Glória a Deus, eu vou seguir no meu rumo e ponto final. E segue em frente. As coisas mudam, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, mas a sua fé vai mudar também? A sua firmeza está em quem? No Senhor ou nas circunstâncias? No Senhor ou nas pessoas? No Senhor ou nas oportunidades? Estamos firmados no Senhor, queridos. E circunstâncias positivas são boas, pessoas para nos ajudar é muito bom, mas se faltarem todas essas coisas, o Senhor nunca faltará, o Senhor nunca te deixará. Pessoas mudam, mas no Senhor não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Circunstâncias mudam, mas o Senhor não muda. Pelo contrário, o Senhor usa as circunstâncias, até as negativas. Temos que discernir o transitório do definitivo. O que é transitório? Circunstâncias, pessoas. O que é definitivo? Deus, as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Aquilo que Deus colocou para você vai se cumprir. Isso é definitivo. Perceba, queridos. Percebam aqui, no versículo 25. Olha que interessante. Muita gente fica correndo atrás dos poços. O que o poço representa? Poço representa sustento. Por que as grandes cidades antigas foram edificadas perto das águas, ou do mar, ou dos rios? Porque a água é vida, a água é transporte. Então as grandes cidades estão no litoral, ou perto dos grandes rios. A água é vida. Então poço significa o quê? Sustento. Tem gente que está correndo atrás do sustento o tempo inteiro, atrás do sustento, e às vezes faz qualquer coisa pelo sustento, participa de qualquer coisa, aceita qualquer coisa pelo sustento. Sustento vem em primeiro lugar, poço, sustento, poço, sustento, poço, sustento. Agora olha isso aqui, olha como a lógica de Deus inverte as coisas. Versículo 25: então edificou ali um altar,
invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram um poço. Opa! E esse poço depois foi um poço de bênção, acharam águas vivas, não teve contenda, não teve nada, porque era ali que Deus queria que eles estivessem. Quando Deus tem um propósito, Deus faz acontecer. Agora primeiro arma o altar, depois arme a sua tenda, depois vem o poço. Enquanto você fica correndo atrás do poço, procurando o seu sustento, procurando as coisas, procurando aquilo que vai te dar conforto, procurando aquilo que você imagina que é bom, que é legal, as coisas às vezes não acontecem. Agora arme primeiro o seu altar, edifique um altar. O que isso significa? Onde você estiver, meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é consagrar aquilo ao Senhor. A primeira coisa que você tem que fazer é glorificar a Deus. Senhor, eu te glorifico por este trabalho, eu te glorifico por este lugar. Às vezes o pau está quebrando, meu querido. Às vezes é um monte de oposição, às vezes é muita dificuldade, às vezes injúria, às vezes difamação, às vezes injustiça, mas você edifica ali um altar, porque você está ali para servir a Deus, você está ali para adorar a Deus em primeiro lugar. Tem gente que acha, eu trabalho. Para que você trabalha? Eu trabalho para ganhar dinheiro, meu querido. Isso tem que ser a segunda coisa. Trabalhe para glorificar a Deus. Por que você vai casar? Vou casar para ser feliz. Isso tem que vir depois. Case para a glória de Deus. Por que você estuda? Eu estudo para aprender. Isso tem que ser depois. Primeiro eu estudo para a glória de Deus. Eu trabalho para a glória de Deus. Eu me divido para a glória de Deus. Tudo que eu faço eu tenho que fazer para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Edifique o altar onde você estiver. Edifique o altar na sua casa. Edifique o altar no seu trabalho. Edifique o altar na sua escola. Mas pastor, ninguém lá serve a Deus, não interessa. Você edifica o seu altar. Você serve ao seu Deus. Você glorifica o seu Deus. Depois você arma a sua tenda. A tenda é o lugar da sua morada, é o lugar que é seu. Você chega no lugar, Senhor, consagra esse lugar a Ti. Depois disso, Senhor, toma posse desse lugar. Depois disso, que Ele vem? Poço. O poço aparece. Deus sustenta a sua vida quando você está adorando a Ele e quando você enxerga que aquilo ali realmente é seu, você toma posse, então a bênção de Deus vem, porque Deus abençoa decisões, Deus abençoa a iniciativa, Deus abençoa aquela propriedade que você tem de chegar naquele lugar e dizer, eu consagro esse lugar ao Senhor, e a partir desse momento, esse lugar aqui é meu. Tem a presença de Deus, tem a presença do servo de Deus, então Deus ele ordena a bênção. Quando eles edificaram o altar, quando eles armaram a tenda, então Deus abençoou, dando um bom poço para que eles pudessem ter o sustento deles. Entendem a ordem de Deus, queridos? Amém? A imagem que a Ingrid escolheu aí para a gente fazer a divulgação do mês. Minha vida nas mãos de Deus. A gente tem a sensação de que a terra faz a semente brotar, mas a terra está nas mãos de Deus. É Deus que faz a terra brotar, a planta brotar naquela terra. É Deus que faz a terra ser fértil. Querido, podia ser uma terra infértil e Deus fala assim, produza. E a terra infértil vai produzir. Assim são as pessoas nas mãos de Deus. Deus usa as pessoas para nos abençoar. Quando elas nos fazem o bem e até quando elas nos fazem mal, Deus usa as pessoas para nos abençoar sim. Deus usa as circunstâncias para nos abençoar, tanto as positivas quanto as negativas. Nesse texto aqui nós temos circunstâncias favoráveis a Isaac e Deus usa para a bênção. Temos circunstâncias desfavoráveis a Isaac e Deus usa para a bênção. Pessoas aliadas Deus usa para a bênção. Pessoas adversárias Deus usa para a bênção. Porque o que mais importa não são as pessoas nem as circunstâncias. O que mais importa é que
nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Seja focado em Deus, queridos, e tudo faz sentido. Abimeleque abençoa Isaac, protege, depois Abimeleque se volta contra ele e manda ele embora. Depois Abimeleque vai atrás dele e quer se reconciliar com ele. As pessoas às vezes são assim, e nós não temos que guardar mal no nosso coração e dizer: esse aqui nunca mais eu me aproximo dele. Deixa rolar, queridos. Deixa a vida seguir. Você pode até não querer trabalhar com determinada pessoa, e aí é sabedoria, né? Você não tem que cair no mesmo buraco, na mesma cilada mais de uma vez, não. Fique esperto. Mas não feche as portas também, não. Deixa a coisa rolar. Abimeleque foi atrás de Isaac e ele ficou esperto. Opa, eles vieram me atacar. Eles disseram: não, a gente só quer ter um acordo de paz com você, de que nós não vamos nos enfrentar lá na frente. Reconciliações, alianças, às vezes são importantes, mas não ache que é a sua aliança que vai te livrar, porque o homem também é falho e ele também quebra alianças. Mas uma aliança feita com Deus, Deus nunca quebra. Deus nunca quebra. E foi Ele que prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi Ele que prometeu: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto. Então se apegue nas palavras de Deus, se apegue nas promessas de Deus, se apegue na presença de Deus, porque as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, mas Deus não muda, e Deus usa as circunstâncias e as pessoas para o nosso bem, para nos abençoar. Sejam circunstâncias positivas, sejam negativas, sejam pessoas que são aliadas, sejam pessoas que se colocam como adversárias, enfim, Deus usa todas essas pessoas, todas, para nos abençoar. Deus usa. Talvez alguns aqui tenham testemunhos assim. Na minha vida mesmo já aconteceu, de pessoas que, em circunstâncias que eram extremamente negativas para mim naquele momento, mas aquilo me fez deslanchar na vida, me fez crescer ainda mais, me fez ir além. E isso é algo que tem que estar em você, meu querido. Firmeza que tem que estar em você, solidez que tem que estar em você. Se alguém não quiser estar com você, você tem que estar convicto que essa pessoa está perdendo. Se você não tiver essa convicção, então por que o outro vai ter? Se tem um problema diante de você, você tem que ter convicção: esse problema é para me fazer crescer, eu vou crescer. Essa dificuldade vai ser um escala para o meu crescimento. Você tem que ter essas convicções. O meu Deus é maior do que esse problema, o meu Deus é maior do que essa dificuldade, o meu Deus é maior do que essa perda. É você que tem que ter essa convicção. Se meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me acolheria. É você que tem que ter essa convicção, para que você possa caminhar diante das dificuldades, para que se alguém entulhar os seus poços, você possa seguir adiante. E perceba, não funciona aqui aquela teologia: você está com Deus, então tudo sempre vai dar certo. Negativo. Isaac estava com Deus e os filisteus entulharam os poços dele. Onde estava Deus para proteger os meus poços, para eles não serem entulhados? Isaac ficou assim. Beleza. Entulhou um, eu vou cavar outro. Entulhou o outro, eu vou cavar outro. A nossa fé em Deus não nos diz que nós não passaremos por dificuldades. A nossa fé em Deus nos diz que nós podemos superar toda e qualquer dificuldade, e que Deus tem um propósito em todas as coisas, inclusive nas dificuldades. Que depende de mim, minha atitude, em enfrentar as dificuldades, porque Deus está sempre com a mão estendida, pronto para nos abençoar, sempre com o ouvido aberto para nos ouvir. Então nós temos que clamar, e trabalhar, e correr atrás, e fazer as coisas da forma que é da vontade de Deus. Então Deus diz: Isaac vem para cá, Isaac vem para cá. Isaac vai para lá, Isaac vai para lá. Mas não são coisas muito descritíveis. Deus não fala: você vai para tal lugar e vai acontecer isso assim, 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 isso, outro e outro. Não. Simplesmente vai para lá, vou te abençoar lá. E o resto? Se vira. Aí é que é um pouco ruim, né? A bênção de Deus é uma certeza, mas a forma,
bem específico, eu não sei exatamente como. E às vezes Deus permite percalços no caminho, dificuldades no caminho. Mas eu tenho certeza que Deus está comigo, eu tenho certeza que a presença dele é comigo. E eu tenho certeza que o resultado final vai ser bom, se eu estiver na direção de Deus e buscando agradar a Deus. Por isso, chegou num lugar, edifique o altar, construa a tenda e veja Deus multiplicar a sua provisão. E veja Deus te entregar os poços. Até um poço seco, que não tem água nenhuma, Deus pode fazer brotar água lá. Depende dele. Os poços estão nas mãos dele. Então, o seu cargo público está nas mãos dele. A sua empresa nas mãos dele. Os seus negócios nas mãos dele. O seu casamento nas mãos dele, os seus filhos nas mãos dele. Se você edifica o altar primeiro, se depois você constrói a sua tenda, a provisão vem. Porque Deus é contigo. Amém? Sua vida está nas mãos de quem? Deus. Das circunstâncias? Sim ou não? Dos políticos? Não. Da economia? Não. Do clima? De Deus? Sim. Amém. Quantos aqui entregaram a sua vida ao Senhor Jesus? Queridos, é por isso que o Senhor Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não adianta você querer buscar o seu alívio em outras coisas. O meu alívio é eu ter mais dinheiro. O meu alívio é eu ter mais condição. O meu alívio é eu ter um emprego tal. O meu alívio é eu ter a pessoa tal. Queridos, nós estamos ficando muito voltados para as circunstâncias. E isso é um perigo. Porque aí a gente vai orar querendo colocar Deus a nosso serviço. Não é assim. Nós estamos a serviço de Deus. Nós temos que buscar a vontade de Deus. Isso é edificar o altar. Edificar o altar é você poder orar com o seu coração puro e aberto, dizendo: Senhor, que seja feita a sua vontade, ainda que não seja bem o que eu quero. E é interessante que quanto mais isso se torna uma realidade na sua vida, mais as suas orações são atendidas, porque o seu coração vai se alinhando com a vontade de Deus, e você começa a querer aquilo que Deus quer para você. De todos nós, onde nós estivermos. Na sua escola você precisa ser visto ou ser vista como a serva de Deus, a menina de Deus, o menino de Deus. No seu trabalho você precisa ser visto como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Na sua casa vocês precisam se reconhecer como homens de Deus, como mulheres de Deus. Uma característica que você precisa enxergar na sua esposa é que ela é uma mulher de Deus. Você precisa ver no seu marido é que ele é um homem de Deus. Os filhos têm que enxergar nos pais que eles são homem e mulher de Deus. E o orgulho dos pais é ver que os filhos são meninos e meninas de Deus. Isso é edificar o altar. Agora, construir as tendas, você constrói onde você quiser, meu querido. Onde Deus te direcionar. Uns acham melhor aqui, outros acham melhor ali, outros acham melhor lá. Mas se você não percebe que aquele ambiente é seu, então as coisas às vezes não acontecem como você até pensaria que poderia acontecer, porque você não tomou posse, porque você não tomou atitude. Aí você toma uma decisão, aí você vai lá. Já fiz algumas orações assim, queridos. Eu já fiz uma oração aqui nesse altar, antes de tomar posse, como capelão da polícia. Eu fiz uma oração aqui nesse altar. As coisas estavam acontecendo mal. Eu tinha dúvidas. Eu vim aqui nesse altar e me ajoelhei e falei: Senhor, se o Senhor tem esse ministério para outro pastor, entrega para ele. Foi até meio, uma oração assim, meio rebelde, entre aspas, né? Ousada. Mas se o Senhor tem isso aqui para mim, a partir de hoje eu digo para o Senhor que eu não movo mais um pare. Já fiz prova, já fiz todas as fases.
eu passei em todas as fases com a bênção do Senhor, imagino. Então, se agora o Senhor quer que eu esteja aqui, então agora o Senhor vai ter que providenciar a minha nomeação, porque está impossível. Eu fiz essa oração aqui nesse altar. Aqui nesse altar. E falei, Senhor, agora se essa terra é minha, se eu tenho que colocar minhas tendas aqui, então eu já estou começando dizendo para o Senhor que aqui está estabelecida a tua presença. Eu creio no Senhor. Se for para mim, amém. Se não for, amém. Eu quero te servir. Está nas tuas mãos. Então Deus abriu poço. Um mês depois saiu a nomeação. Eu estava entrando no curso para ser capelão da Polícia Militar. Querido, você crê, você sentiu que aquilo é para você, então vai lá, é uma terra, um terreno, vai lá e pega aquela terra e segura na sua mão. Senhor, se é esse aqui que o Senhor tem para mim, então agora eu tomo posse. Entra em guerra, toma posse, assume, edifica ali um altar e constrói a sua tenda. Corre atrás com força, com garra. Dificuldade veio, enfrenta. Veio mais, enfrenta. Veio mais, enfrenta. Teve dúvida? Pergunta a Deus. Mas parar para se lamuriar, parar para reclamar, não deu certo, alguém que me atrapalhou, não sei o que, mas é fácil para outros, para mim está difícil. Meu irmão, isso é conversa, piada. E se você estiver sentindo isso, bota diante de Deus. Senhor, eu estou chateado, porque eu estou vendo que está sendo fácil para o fulano ali, mas para mim está difícil demais. Eu preciso entender por que está assim, o que eu tenho que fazer. Me mostra, me direciona. Tome atitude. Isso é você construir as suas tendas, armar a sua tenda. É isso. É tomar atitude diante daquilo que você entende que é para você. Tomar atitude. Então, se você consagra a Deus e toma atitude, então a providência vem. Providência vem. Deus abre as portas. Deus abre o caminho. E você vai glorificar Ele ainda mais. Amém, queridos? Vamos orar. O Ministério de Louvor pode se posicionar aqui. Pedir os intercessores para se posicionarem.